eu vou perguntar, pode deixar. O senhor disse que não esquenta de eu fazer questionamento, né? Não estou acostumado. Pode deixar. É normal. Ô, meu amado colega, como é que você está? Ô, Jambre, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Deixa eu procurar minha câmera aqui para ligar, mais uns 3 minutos ou 5 eu consigo aqui pegar a câmera, aí eu entro aí e converso com os irmãos aí, vai ser um prazer, viu? Vai ser um prazer. Boa tarde. Tá bom aqui. Deixa eu só arrumar aqui meu microfone. O Rubens entregou José lá pro... que vendeu José. Barato ainda, 30 moedas de prata. Amém. Rubens fez que nem Judas, entregou o irmão José. Mas é isso, meu amado. Fico tão satisfeito quando um pastor ele se propõe de ir através ela se sente condenada porque ela não se adaptou ao método, uma maneira de, como você disse, essas facções aí, e não existe condenação para isso. Não existe, você não está condenado, você não, isso, as pessoas pregam isso, mas no teu coração você está leve disso aí. Não existe condenação, entendeu? Para quem, se você não se adaptou a isso. Cristo está de braços abertos para te receber a qualquer momento, basta você querer. Né? Cristo ele não vira as costas para a gente é que vira as costas para ele, entendeu? Então, eu converso com muitas pessoas que têm esse tipo de problema, né? Eles se afastaram da obra, falam, agora eu estou condenado, agora não tem jeito para mim, né? Porque toda aquela coisa da lei, eu não consigo viver mais aquilo ali, e não é verdade isso. Não existe mais condenação. Mas em relação a isso, eu não me preocupo também, porque, na verdade, eu sei que eu sou livre, né? Eu nem esquento, as pessoas falam, eu largo de mão, porque as pessoas aí falam muita coisa que não deve ser dita, e acaba atrapalhando muito mais o evangelho do que ajudando, né? Exatamente. Ô, meu amado, como é que você está? Agora está dando para ver você. Agora apareceu. Oi, Jambre, muito boa tarde, eu já consegui aqui ajeitar certinho a câmera, peço desculpas aí, eu estava aqui fazendo aqui os trabalhos, aqui hoje é uma segunda-feira, vamos dizer, início de ano, né, e a movimentação para mim, pelo menos, está muito fraca, de afazeres, aí eu estou ainda no rescaldo aí das festas, que eu não participei de nenhuma, evidentemente, mas que o ano mesmo começa agora, semana que vem, e daqui a pouco dá uma parada, e só depois do carnaval é que reativa. Essas festas eu penso que atrapalham muito. Eu não sei com quem você está conversando, mas o meu nome é Rubens, eu moro em São Paulo, eu estou falando aqui de São Paulo, e eu frequentava pelo menos, né, a igreja evangélica, mas eu estou um pouco, vamos dizer, frio na fé, vamos dizer assim, fora dos caminhos do Senhor, porque eu não consigo conciliar o que está escrito com o que me ensinaram. Então o Jambre sempre me convida para conversar com um pastor que tem uma visão diferente, até porque a gente acredita que a visão da Assembleia de Deus, por exemplo, ela é muito ligada a práticas que se faziam antigamente e que nós vemos na Bíblia, inclusive em Gálatas 3:10, dizendo que quem pratica uma daquelas atitudes está debaixo de maldição. Então a gente procura sempre conversar para ver se a gente tem algum lugar ainda para ir, né, para a gente frequentar, para voltar a conviver com os irmãos, a congregar com os irmãos e voltar para os caminhos do Senhor. Eu penso que esse seja o intuito do Jambre e também nosso, em conversar com as pessoas que exercem lideranças religiosas
e que pode nos trazer uma informação melhor do que nós recebemos da Assembleia de Deus, vamos assim dizer, né? Porque eu vim de lá. Entendeu, irmão? Tá certo o que você está falando. Mas continue aí. Meu nome é Rubens. Qual é o nome do pastor? Pastor Rodrigo. Rodrigo. É qual a igreja, pastor? Igreja Visão da Graça. Visão da Graça. É nova a igreja? Eu nunca ouvi falar, não. Não, essa igreja ela está aqui no Rio de Janeiro. É o que eu falei pro Jambi, né? A gente fundou ela em 2007. Ela não é uma igreja de renome, não é uma igreja grande, ela começou do zero, a gente não tinha local físico, então no início, né, ela não começou exatamente na graça, a gente foi entendendo a graça conforme nós fomos caminhando, como vocês falaram, né, a gente começava a bater o que está na palavra, com o que é pregado, nas igrejas de lei, e as coisas não batem, não tem fundamento bíblico o que é pregado ali. E o que eu expliquei para o Jamber foi o seguinte, né? A Bíblia, tudo que existe nela é verdade. Uhum. Só que existem verdades velhas e verdades novas. Existem coisas que são verdade na Bíblia, mas que não são aplicáveis aos nossos dias. Uhum. E as denominações querem aplicar tudo, da lei até de Gênesis, Apocalipse, tudo está na tua vida. E não é verdade isso. Uhum. Você, a partir do momento que você passa a querer viver uma lei hoje, como você falou, você está traindo a maldição da lei para você. Entendi. Como o apóstolo Paulo fala. Na carta aos Gálatas, né? Todo aquele que permanece embaixo da lei é obrigado a cumprir todos os preceitos, né? Porque se não cumprir um, está debaixo de maldição. E quem consegue cumprir todos os preceitos da lei? 613 itens da lei. Você vai cumprir aquilo ao pé da lei? É impossível. Ninguém consegue. Aí é condenado. E está negando a cruz, né? Então, Jambre, já me apresentei, deixaria você conversar com o pastor, e qualquer coisa aí a gente pode também colaborar, né? Participando ou perguntando alguma coisa para a gente entender melhor a ideia da Visão da Graça. Tem igreja Visão da Graça aqui em São Paulo, pastor? Eu estou aqui próximo à região aqui sul de São Paulo, eu estou no ABC Paulista. Sei, a gente não tem igreja Visão da Graça aí, nossa igreja está só no Rio, a gente chegou a ter um ponto lá em Vitória também, mas a gente não se manteve lá, mas o nosso interesse é expandir, a gente está querendo expandir, estamos com visão agora de abrir em Manaus, que a gente tem alguns contatos lá, estamos trabalhando para investir em Manaus, mas por enquanto nós só estamos no Rio. Aqui no Rio de Janeiro nós temos alguns pontos de pregação, mas a gente tem muita vontade de ir para São Paulo, sim. Que bom. Então, nós estamos aqui em São Paulo. Quando eu for visitar o Rio de Janeiro, que eu tenho familiares aí, de repente eu posso até visitar aí o pastor. O pastor fica em qual localidade? A gente fica aqui em Niterói. Você conhece Niterói? Conheço Praça Zé Garoto, conheço alguns lugares aí. Praça Zé Garoto aqui em São Gonçalo, do lado. São Gonçalo, conheço aí um pouco. Niterói eu conheço aí Eu conheço Niterói só o centro aí um pouco, né? Quando você vier para o Rio, a gente entra em contato e não tem segredo, não. É facinho. Você atravessou a ponte, desceu, já está na nossa igreja. Uhum. Aí vai ser melhor. Eu ia muito aí no Caio Martins, que eu fazia futebol, e eu transmitia jogos do Botafogo no Caio Martins. Eu ia muito no Caio Martins. Uhum. Tá bom. Sim, Jambre.
que virá depois de mim, ou seja, Cristo, batizará com o Espírito Santo e fogo. Ponto. Batismo nas águas eliminou, estavam 2 batismos, Espírito Santo e fogo, que é o batismo que Cristo faz. Aí ele continua. Ele é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Né? Está deixando claro que João Batista está falando, ó, o que eu faço até aqui, naquela época, esquece. Faz o que ele está mandando. Faz o que Cristo está mandando. É ele que decide as coisas agora, não sou mais eu. A partir daqui eu já abri o caminho para Cristo. Agora ele é o cara, vamos botar assim. É ele que determina tudo. Não existe mais batismo na água. Agora é batismo no Espírito e batismo no fogo. 2 batismos. Aí você pode me perguntar, pô, mas Paulo fala que existe um só batismo, né? Então nós vamos entender aqui. Quais são os 2 batismos que estão sendo falados aqui e por que existe um só batismo para nós hoje, né? Ele continua no versículo 12. Estão conseguindo ouvir bem? Tô te ouvindo, sim. Tá. Com a pá que ele tem na mão, está falando de Cristo, né? Ele vai separar o trigo da palha. Pronto. Ele já está dizendo o quê? Que Cristo, ele tem uma pá, né? Isso é tudo simbólico. E essa pá vai trazer separação entre palha e trigo. Palha e trigo são pessoas. São tipos de pessoas. Pessoas que são como trigo, pessoas que são como palha. Lembrando que a palha não serve para muita coisa. A palha só serve para queimar. E o trigo, sim, o trigo serve para algo. Então, tem pessoas que são como trigo, pessoas que são como palha. Ou seja, existe uma separação. As pessoas que são com trigo são as pessoas que creem, que receberam o Espírito Santo, pessoas que são úteis para o Senhor. Pessoas que são como palha são pessoas que negam a fé, que não vão aceitar Cristo, que não terão utilidade, né, para a obra em si. Né? Aí ele continua. Guardará o trigo no seu depósito. Ou seja, pessoas que são como trigo serão salvas, serão guardadas no depósito de Cristo, serão levadas ao céu. Ou seja, salvação. Né? Então, a gente já está entendendo que existe uma diferença. Pessoas que serão batizadas com o Espírito serão salvas, serão guardadas no seu depósito, serão levadas ao céu. Pessoas que serão batizadas com fogo, ele vai falar agora. A palha será lançada no fogo que nunca se apaga. Ou seja, a pessoa que não crê não terá salvação. Você não tem a salvação, para onde essa pessoa que não tem salvação vai? Ao inferno, né? Então, existe sim o batismo no Espírito que nos traz a salvação. E o batismo, entre aspas, no fogo, é exatamente isso, pessoas que não creram em Cristo. Então, Cristo, ele traz, sim, 2 batismos, né? Batismo no Espírito, que traz a salvação, e aquele que não crê, ele colocou como batismo, será lançado no fogo, ou seja, no inferno. Então, qual é o verdadeiro batismo para nós dois? O Espírito. É o único batismo que existe para nós. E a pessoa que vai querer ser batizada no fogo no inferno. As pessoas acham que batismo no fogo é ficar pulando, igual um louco dentro da igreja, ficar gritando, correr para um lado para o outro. Não é isso, não. Batismo no fogo é ser lançado no inferno. Porque essa é a divisão que Cristo trouxe para nós. Então, o único batismo que se tem hoje é no Espírito Santo. Não é o batismo que o pastor faz, não é o batismo que o obreiro faz, é o batismo do Espírito Santo de Deus. Jambre e Rodrigo, eu fiquei maravilhado pela explicação aqui do pastor, porque eu nunca tinha ouvido ninguém explicando desse jeito, viu? É uma explicação bem coerente pelo que demonstra aí. Gostei muito da explicação do pastor. Eu só queria pedir a informação aos irmãos, ao pastor Rodrigo e ao Jambre, qual horário que está determinado para terminar, para que eu não me estenda muito aqui, que eu não gosto de atrapalhar o hangout das pessoas, e eu fui convidado. Ficaria muito triste de atrapalhar o hangout de vocês. Tem um horário estabelecido aí para ir até o momento? Para mim não tem não. Tem aí. Ah, tá. Ô, Jambre, para você, para o pastor não tem horário, pode ficar à vontade aí. E para você, Jambre? Tem horário definido aí? Como é que tá? Parece que é a conexão do Jambre. Parece que tá agarrado lá, pastor. Travou. Eu acho que travou mesmo o Jambre. Mas eu gostei, então, pastor, da explicação sobre essa questão do batismo, porque muito se fala
do batismo como elemento da graça, já que foi João Batista que pregou, né? João Batista ensinou o batismo e, aparentemente, isso aconteceu no período da graça, né? E não no período da lei. Né? Isso é que gera uma certa confusão na cabeça das pessoas por ter sido algo, né, praticado no período da graça. Não foi no período da graça? Não. Aí tem uma... Oi, desculpa atrapalhar os dois aí. É que agora que eu consegui entrar, agora é 1h44, até umas 2h30, 2h40 para mim, aí vou ter que fazer, eu vou ter alguns a fazer aí, tá bom? Tá bom. Ok. Podem continuar aí. Desculpa aí eu atrapalhar. Depois eu vou pegar o endereço de vocês. Tá. E vou mandar o material que a gente tem aqui sobre as dispensações, o gráfico que a gente tem da graça. O que acontece é o seguinte: o período de João Batista ainda não era graça, ainda existia a lei, porque a lei só foi quebrada na cruz. Quando Cristo é preso na cruz, ele morre na cruz, que ele fala, está consumado. Quando ele fala, está consumado, e o véu do templo é rasgado, a partir daquele momento, a lei foi ao fim. Então, esse período aqui ainda era um período da lei. Entendeu? A lei ainda estava vigente. Né? Tanto é que Cristo ainda cumpria algumas coisas da lei. Né? Ele ainda pagava alguns itens da lei aqui. Inclusive, ele foi batizado por João Batista. Né? Ele não precisava ser batizado. Tem alguém mais santo que Cristo que não precisava ser batizado? Ô pastor, sobre jejum, o que o pastor ensina sobre jejum? O jejum é a mesma coisa. O jejum, além de ser algo diante da cruz, hoje não é mais necessário. Por quê? Porque, como é pregado o jejum, a pessoa usa muito Daniel, né? Jejum de Daniel, os 21 dias de Daniel. Naquela época, a pessoa não tinha o Espírito Santo habitando dentro dela. O Espírito Santo não habitava dentro da pessoa. Era por fora. Né? Aqueles que se aproximavam de Davi, Daniel, era por fora. Para a oração de Daniel chegar até Deus, ele precisava jejuar, né? A palavra de Deus diz que a oração tinha que passar pela potestade para chegar aos céus, né? Para que Deus ouvisse a oração. Por quê? Porque a pessoa não tinha Espírito Santo. E naquela época existia essa divisão. Existia realmente um véu, uma separação. Então o cara se jejuava, ele reduzia a carne dele para que aquela oração pudesse chegar. Hoje, na era do Espírito Santo, na era da graça, eu não preciso mais jejuar. Porque a minha carne, a minha natureza, o meu corpo, nada que eu faça na minha carne vai agradar a Deus. Nada que eu deixe de fazer vai me tornar impuro ou indigno. Entendeu? Eu posso jejuar o dia inteiro. Não vai mudar nada no meu relacionamento com Deus. Eu posso ficar um mês sem comer. Não vai mudar nada no meu relacionamento com Deus. A única coisa que muda no relacionamento com Deus é a fé. Ou eu tenho fé ou não tenho. Ou eu tenho o Espírito Santo ou não tenho. Deixar de comer ou não vai mudar meu relacionamento, não vai me tornar mais santo ou menos santo. E a ceia, pastor? A ceia também é outra confusão que as pessoas fazem. Né? O que acontece? Cristo, quando ele fez a ceia, as pessoas querem fazer o que Cristo fez, né? Quando ele se reúne lá com os discípulos, né? E eles, de qualquer maneira, eles querem refazer aquilo ali, né? Então, eu vou ler uma passagem aqui para vocês, para a gente entender, né? Lá em Lucas 22, capítulo 22, versículo 14, você não pode ver bem aí? Oi, tá. Versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. Ele lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar de Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Então, não está falando de jantar, está falando de comida, de alimento físico, não tem nada de santo nisso. 16. Pois eu digo a vocês que nunca mais, agora que começa o item que é importante a gente entender. Pois eu digo a vocês que nunca mais comerei desse jantar, até que como o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Ou seja, ele pega aquele alimento físico, aquele pão que eles estão comendo lá, eu nunca mais comerei isso aqui. Eu nunca mais comerei esse pão. Ou seja, está falando bem claro, nunca mais comerei esse pão, até que venha o reino de Deus. E o reino de Deus veio ou não veio? É isso que eu pergunto para vocês. O que vocês acham?
Na verdade, pastor, eu penso que o reino do Pai vai ser na glória, né, na eternidade. Então ainda não veio. A verdade é que o reino de Deus já veio até nós. Por quê? A partir do momento que eu tenho que o Espírito Santo... Quando Deus fala assim, Jesus fala assim, eu vou para o céu e enviarei o Espírito Santo para vocês. O reino de Deus já está em nosso meio. Porém, nós não estamos completamente no reino ainda, porque eu não estou vivo. A partir do momento que eu vier a falecer, aí verdadeiramente eu vou estar no reino do céu 100%, mas o reino de Deus já está dentro de mim, porque eu tenho o Espírito Santo. Né? Então, deixa bem claro, vou morrer, vou para o lado do Pai, mas não os deixarei sozinhos, enviarei o Espírito Santo, né? Ou seja, o reino de Deus já chegou, eis que já é chegado o reino dos céus, até nós. Então, sim, o reino de Deus já chegou até nós, só que a gente quer ver o reino, né? A gente quer ver, só que a gente não vê ainda porque nós estamos no nosso corpo físico, mas o reino de Deus já está em nossas vidas. A partir do momento que eu tenho o Espírito Santo, eu já faço parte do reino. Eu já fui julgado. Ô, meu amado pastor Rodrigo, eu gostaria que o senhor fizesse uma explicação para mim. Eu vou compartilhar aqui na tela para o senhor. Esse link, o senhor está conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver ou não? Não apareceu, não. Ah, sim, é o gráfico. Gráfico. Esse gráfico eu peguei no site da igreja de vocês. Eu gostaria mais ou menos que o senhor me explicasse qual o simbolismo desse gráfico aqui. Então, esse gráfico aí, ele tem a Bíblia inteira aí. Esse gráfico, o intuito dele é mostrar de forma resumida aonde nós estamos hoje. Você vê que tem o início da Bíblia ao fim está aí, ou seja, a Bíblia inteira está nesse gráfico. Mas se você for entender verdadeiramente, o nosso período hoje é o período da visão da graça. Está vendo o desenho aí, visão da graça? O que eu consigo ler aqui é que onde está a bolinha no planeta Terra, a sabedoria secreta de Deus escolhida para os que são antes da criação do mundo. Aí vem Adão e Eva, vem os templos de Salomão e de Herodes, né? O primeiro, o segundo templo. Aí depois vem a visão da graça. Aí vem aquele negócio de Apocalipse, posteriormente. Aí eu queria compreender o motivo desse gráfico. Esse gráfico é o seguinte, a verdade é que esse balãozinho que você mostrou, ele está apontando para antes do globo terrestre, né? Por quê? A palavra ali, se você for ver essa linha azul que está embaixo, ele fala sobre a predestinação. Como eu te falei, tem 3 passagens bíblicas aí falando da predestinação, antes da criação do mundo. Então, esse gráfico vai de antes da criação até Apocalipse. Para ficar bem claro para as pessoas que aonde você está hoje, você faz parte do quê? Onde começou a divisão dos povos, né? Então, temos a criação do mundo, temos Adão e Eva, logo em seguida vem Abraão. Você pode ver que depois de Abraão, passa a ter 2 linhas do gráfico, Israel e gentios, né? Tá vendo aí, né? Sim, correto. Então, sumiu o gráfico aí. Não, vou pôr de volta aqui, desculpa. É que tô atrapalhado aqui. Apareceu de novo? Bom, enfim. Então, existe uma divisão entre judeus e gentios, né, logo em seguida. Né? Ou seja, Deus instituiu essa divisão. Nessa época aí veio os tabernáculos, os templos, né? O tabernáculo veio 2 templos, só que você pode reparar que na linha de baixo, né, os gentios, né? Os gentios, eles estão fora da lei de Israel. Ou seja, nós não tivemos ligação com a lei, né? Nós não tivemos ligação com a lei. A gente estava fora da lei. Então, hoje as pessoas querem entregar a lei para nós que não tínhamos lei. Nem naquela época. A gente não tinha lei. Entendeu? Que seria esses aqui, os 70 anos antes de Daniel, correto? Esse gráfico já é outra coisa. Isso aí já é 70 semanas de Daniel. É porque ali no gráfico tem
Depois de Abraão, tem duas linhas. Uma linha assim, escrito Israel e logo abaixo escrito gentios. Ô, pastor, eu estou vendo aqui no gráfico aqui uma linha vermelha e outra, vamos dizer, meio amarelada, meio esverdeada, né? Isso aí. Isso é a divisão entre judeus e gentios, né? Então, você pode ver que o tabernáculo, o templo, todos esses itens foram dados só para o povo judeu. Não foi dado para nós. Ô, pastor Rodrigo, eu entendi bem até aqui, não quero furar aqui o assunto, mas apenas compreender. Eu entendi bem até aqui que não precisamos fazer jejum, não precisamos fazer Santa Ceia, não precisamos fazer batismo. Aí eu perguntaria ao pastor, o que precisamos fazer? Você só precisa ter fé. Hoje, se você só agrada a Deus pela fé. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Eu só preciso de fé, então eu preciso frequentar, por exemplo, a Igreja Visão da Graça para ter fé? Não, olha só, o que acontece é o seguinte, muitas das vezes a pessoa, ela quer caminhar conforme ela acha que deve caminhar. Só que é importante você fazer parte da igreja, porque para você entender a palavra. Todos esses itens, você vê que são itens de dúvida. A gente está explicando aqui de forma resumida, de forma rápida, mas existe uma explicação detalhada, né, que vai demorar, que vai requerer um estudo. Então, a igreja, ela nos mostra a nossa reunião, todo dia é um ensinamento que a gente tem sobre a graça, porque a graça não se resume só a isso que a gente está falando aqui, é o básico da graça, né? Tirando o judeu, tirando o batismo, isso é o básico, a graça é muito mais do que isso, né? Eu entendo, ô pastor, eu sei, pastor, eu entendo. O que eu não entendo é o seguinte, quando eu vou para a Escritura, lá eu não encontro dizer assim, olha, você precisa entrar para a Igreja Visão da Graça. O que eu encontro a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza do que não se vê. Então, quer dizer, se eu tenho essa fé dentro de mim, para que eu vou para a igreja? Essa é a minha pergunta que eu faço ao senhor. Você tem fé em quê? Eu tenho fé que a esperança que eu aguardo é a vida eterna, conforme Paulo. Essa é a nossa esperança, a vida eterna. Eu tenho fé de que o Messias morreu e de que eu estou pronto para herdar a vida eterna, pelo sacrifício dele, que foi perfeito. Você está certo no que você está falando. Mas será que as pessoas vão ter esse entendimento também? Será que a fé está correta? Tem gente que tem fé no amuleto. Tem gente que tem fé na rosinha que é dada em determinadas igrejas. Então, eu sei, pastor. Veja bem, o que eu digo é o seguinte, para a pessoa compreender isso não é difícil. Então, eu penso o seguinte, se o pastor puder explicar isso para as pessoas, o pastor já explicou, pronto. Agora a pessoa pode ficar livre, sem ter que frequentar a igreja, porque ela já sabe o que é a fé. Ou a fé, ela tem que saber cada dia um pouquinho, ela não pode saber de uma vez. É porque, assim, a graça, ela é uma linha tênue, tá? Entre liberdade e libertinagem. Eu acho assim, a pessoa não vai conseguir viver na graça só com uma simples explicação. Existe uma série de estudo na Bíblia, você tem que ler aquelas cartas de Paulo, não vai ser uma leitura rápida que a pessoa vai entender todos os itens da graça, né? Ela vai até conseguir entender rapidamente, tirar o batismo, tirar a jejum, ela vai entender isso. Então, beleza, não preciso fazer mais nada para viver minha vida. Não é assim. É porque a caminhada pelo Espírito não é algo que você faz facilmente. É algo que você aprende a cada dia. Nós vamos aprendendo a cada dia até chegarmos à estatura de varão perfeito, né? Ou seja, todos nós estamos aprendendo diariamente. A cada dia que a gente abre a palavra, que a gente lê uma carta de Paulo, até mesmo os evangelhos, você consegue tirar itens da graça dali, entendeu? Então, eu acho particularmente muito difícil a pessoa conseguir caminhar sozinha. Vai virar certamente libertinário. Eu falo, sou livre, eu faço o que eu quero, nada me condena, então eu vou agir da forma que eu quero. Entendi. Não vai ter uma pessoa para ajudar. Deixa eu perguntar. Eu já entendi. Deixa eu perguntar uma coisa, pastor. Aqui próximo de mim, tem aqui a Igreja Graça sobre Graça. Pelo que eu conheço um pouquinho, que eu vejo aqui no site tudo, tem uma visão parecida com a visão da graça. Chama-se Graça sobre Graça. O pastor Rodrigo acredita que se eu frequentar a Igreja Graça sobre Graça, eu também vou ter essa fé e vou ter o que eu preciso? Não, olha só, deixar claro que eu não estou dizendo que você precisa
você estar na visão da graça para ter fé ou ter o que você precisa. Né? Estou dizendo, sim, que a igreja é importante para que você tenha um entendimento aprofundado da palavra. Né? Estou dizendo que eu não estou atrelando a tua salvação a estar na minha igreja, não estar na visão da graça. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é importante você fazer parte de uma igreja, porque ali você vai ter um estudo. As pessoas, todos nós estamos estudando, estamos nos aprofundando. E eu acho difícil você sozinho fazer isso, entendeu? Mas todos são livres. Não posso... Não, você só está salvo na minha igreja. Não, mentira isso. Não é verdade. O senhor acha que, por exemplo, um membro que está frequentando uma denominação que supostamente é uma denominação que prega a lei, ela pode ser salva também? Depende do coração dele, né? E a graça é algo muito... Eu creio, por exemplo, às vezes a pessoa fala muito de catolicismo, né? Que o católico é esse, católico é aquilo. De repente o cara está vigiando a graça, entendeu? Só que eu não posso julgar. Não me foi dado o dom de julgar, entendeu? Foi me dado o dom de pregar o evangelho. A partir do momento que eu falar, fulano pode ser salvo, fulano não pode ser salvo, eu estou julgando. Eu não posso fazer isso. Mas, senhor Rodrigo, como o senhor pode me dizer se um católico está vivendo a graça, se dentro do catolicismo, lá eles estão fazendo um monte de obras da lei, que é a idolatria, que o nosso Salvador, ele disse assim, que há 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas lá eles têm vários deuses. Então, eles estão colocando vários deuses acima do nosso Deus. Então, como pode uma pessoa que está no catolicismo viver a graça? É isso que eu falo. Aí entra o julgamento, tá entendendo? Eu estou julgando. Quem disse que o cara... Quem me garante que ele realmente está botando aquilo ali acima de Deus? Quem me garante que aquele cara não ama o próximo mais do que eu mesmo amo? Tá entendendo? Não existe garantia. Só Deus sabe o coração dele. Às vezes o cara está sentado ali porque foi ensinado isso para ele, mas ele não sabe nada. Mas o coração dele vive em graça. Eu não posso afirmar. Não, mas no início do Hangout, o senhor me deu um exemplo da seguinte maneira. Que o propósito de uma denominação é a gente sustentar uma denominação para a gente salvar os traficantes e prostitutas. Então, quem sou eu para julgar um traficante se vai ser salvo ou não? E se ele for salvo, para que eu vou pegar a graça para o traficante? Eu não falei que o propósito da denominação, eu não falei isso, que é salvar traficante ou prostituta. Eu não falei isso. Eu falei que são salvar pessoas e que nós temos trabalhos que trabalham diretamente com traficantes e prostitutas. Não falei que a denominação serve só para isso. Deixar claro. E eu não julgo se ele vai ser salvo ou não. Eu simplesmente prego a palavra para ele. Se ele crer, vai ser salvo. Ele se tornou uma nova criatura, sendo um traficante, sendo um matador, sendo o que for. Creu, vai ser salvo. Mas aí o senhor está falando, se ele crê, o senhor não está julgando da mesma forma? Não, eu não estou dizendo que ele vai ser salvo, não. Eu não estou dizendo, você creu, você vai ser salvo. Isso é ele, Deus, cara. Estou dando os insumos para que ele venha ter uma fé, para que ele venha crer, para que ele venha entender a mensagem. Através do entendimento, virá o crer ou não. Não sou eu que digo se ele creu ou não. Eu não estou dizendo se ele creu ou não, está entendendo? É uma linha tênue aí. Porque aí eu me torno um julgador. Eu vou virar para a minha igreja e vou falar, você creu, você não, você creu, você não. Eu não posso fazer isso, né? Eu só nos foi dado, o único dom que nos foi dado, a única tarefa que nos foi dada, pregar o evangelho. O dom de julgar cabe a Deus. Eu não posso julgar. Eu não posso virar para o católico e falar, você está no inferno que você adora imagem. Eu não posso virar para o matador e falar, você está no inferno que você mata pessoas. Eu não posso. A única coisa que vai ser pregar a mensagem. Ô, pastor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Na velha aliança, no período compreendido do Velho Testamento da Bíblia, nós sabemos que houve um templo em que as pessoas frequentavam aquele templo, e ali tinha uma figura sacerdotal. Isso. Que ela levava os animais até o local lá para poder ser expiado o pecado da pessoa através do holocausto, né? Tá certo? E nós vemos na Nova Aliança que esse modelo acabou porque o sacerdócio mudou de levítico para o sacerdócio eterno,
do Messias. Pergunta, o pastor tem hoje uma igreja, a igreja do pastor, o local que o pastor tem para receber as pessoas, é baseado em que momento da Bíblia? O templo que o pastor leva as pessoas, chamado igreja, ele está em que passagem das Escrituras? É como eu falei, eu tenho um prédio a qual nós usamos para reunir. Aquilo ali não é igreja, aquilo ali é um prédio, na qual onde eu tenho banco, cadeira, para as pessoas se sentarem. Eu não preciso daquilo ali. Aquilo ali é a Bíblia, entendeu? Aquilo ali é apenas uma instituição. Mas, como eu falei no início, a partir do momento que eu tiro um rapaz numa situação difícil, o que eu faço com ele? Volta para a sua casa, ele vai se perder novamente. Preciso ter uma estrutura para receber essas pessoas e poder dar um entendimento para eles, poder dar uma estrutura para ele retomar a vida dele espiritual, a vida dele secular. Então, aí sim é importante eu ter um local físico, entendeu? Agora, biblicamente, eu preciso ter um local físico? Não, eu não preciso ter um local físico. Não, eu sei, pastor, é isso aí que eu queria que eu ouvir do pastor, já falou. Por exemplo, o pastor, através da visão da graça, que é a instituição do pastor, procura cumprir, né, o que está na Bíblia, de acordo com o que está na Bíblia, sendo que o pastor acabou de declarar que um local para reunir as pessoas, um local específico, não tem amparo da Bíblia. A pergunta é, como o pastor faz um trabalho relacionado ao Messias, a Jesus, as coisas que estão na Bíblia, sendo que o próprio local que o pastor reúne as pessoas não é bíblico? Isso não incomoda? No meio da rua? Hã? Eu vou pegar todo mundo e vou ficar no meio da rua pregando para eles. Não, pastor, eu não estou dizendo que o senhor está errado, pastor. O senhor me perdoa se pensou isso. Eu só estou dizendo que, já que é um trabalho feito sobre o que está na Bíblia, qual a passagem da Bíblia que dá respaldo para o pastor ter um local para reunir as pessoas? É isso que eu estou perguntando. Não estou dizendo se está certo ou errado, não. Paulo, quando ele pregava a mensagem, ele reunia um grupo de pessoas. Ele fala, me reuni na casa de fulano. Exato. Exato. Na casa. Esse é o respaldo que eu tenho. O que eu estou dizendo é que Exato. Não é obrigatório eu ter um local físico. Não é obrigatório. Eu posso reunir numa casa. Eu posso reunir num local qualquer, numa garagem, como a gente já fez várias vezes. Nós tivemos um ponto em garagem já, em colégio, já me reuni em colégio, IF, já fizemos em quadras, né? Mas hoje se faz necessário, embora não tenha... Não está escrito na Bíblia, você tem que ter um prédio para pregar. Não está escrito na Bíblia isso. É isso que eu estou dizendo. Mas se faz necessário ter um local. Por quê? Eu preciso ter um conforto para as pessoas escutarem a mensagem. Eu preciso ter um local para a pessoa sentar, poder estudar, dar uma estrutura para a pessoa. Eu sei, pastor. Então, a justificativa do pastor para a existência, a justificativa que o pastor dá para a existência, eu não contesto. Porque realmente você não tem como desenvolver esse tipo de trabalho se não for dessa forma. Então, a justificativa para mim, ela é jogar a água no molhado, porque é verdade, só precisa. Agora, o que eu digo é o seguinte, tiveram vários discípulos, vários. Eu pergunto, qual discípulo seguiu este modelo que o pastor segue, que é o modelo da católica e da protestante, de ter uma igreja, um local? Qual discípulo seguiu esse modelo? Primeiro que os discípulos não seguiram modelo nenhum, porque eles não saíram de Israel, né? O único que saiu de Israel foi Paulo. O único que verdadeiro... Ele até começou, mas... Qual criou esse modelo? Me desculpa. Qual criou esse modelo que o irmão segue? Foi Lutero, foi Constantino, foi Igreja Católica ou foi algum discípulo? Nenhum deles. O modelo criado foi Paulo. Paulo é o modelo que a gente segue. Não, Paulo, o pastor falou, Paulo pregava nas casas. Eu digo o modelo de ter um prédio, igualzinho a Assembleia de Deus tem, a Universal, a Batista. Entende? O pastor está na visão da graça, mas tem o mesmo prédio igual as outras da Assembleia, sendo que eu não vi sair do Messias e nem dos apóstolos. Eu não sigo o modelo, nós não seguimos o modelo de Messias nem dos apóstolos. Nós seguimos, Cristo morreu na cruz por nós. É que a gente tem que abrir a mente. Eu estou entendendo a situação de vocês. Como vocês pode não ter uma igreja, né, vocês estão querendo julgar. Eu posso estar em casa e estar bem. Eu posso estar em casa, posso estar na palavra, né? Então, realmente, nós precisamos hoje ter um local físico, eu preciso ter uma sede. Eu não posso ter uma igreja se a igreja não existe. Eu tenho que ter uma sede, eu tenho que ter um local. Uma pessoa vira para mim, pastor, eu entendi a mensagem, preciso de ajuda. Onde é que eu vou ficar? Ah, não, fica na sua casa aí que está tudo bem. Não. Eu sei, pastor. O que eu digo, pastor, é o modelo das escrituras, que eu não vejo, por exemplo... Não, Jambre, por exemplo, o Jeremias tinha um local para receber as pessoas?
o Isaías, Zacarias, Daniel, Paulo, Estevão, Barnabé, Silas, Pedro. Qual deles tinha um local para receber as pessoas? O que eu estou dizendo é que esse modelo, nós encontramos ele aí fora, ele está aí. Mas se você for rastrear, você vê que ele entrou no protestantismo com Lutero. E ele adentrou no cristianismo com os papas. Pedro tinha um local. Ele não fala da igreja primitiva? Onde é que você acha que Ananias e Safira morreram? Eles não estavam reunidos numa igreja, irmão? É isso que você tem que abrir a mente. Quando Ananias e Safira morreram, eles estavam onde? Eles foram prestar satisfações a Pedro aonde? Numa igreja. É porque na Bíblia não cita o local físico. Estava num prédio reunido, não cita. Mas eles foram prestar contas ao local que eles estavam. Eles não estavam no meio da rua sentados. Não, pastor, o senhor pode ir além do que está escrito. Pedro falou, não, vá além do que está escrito. O senhor leu escrito lá, que era uma igreja no modelo da sua, eu me calo. Mas eu nunca vi isso escrito na Bíblia. Eu sei que eles estavam no local lá, que os discípulos estavam lá e recebiam as coisas do pé. Sim, ô Jambre. Ô, pastor Rodrigo, é o seguinte, por exemplo, esse modelo do protestantismo, que nasceu com Lutero, houve várias facções, que só no Brasil eu deduzo que tenha mais de 10.000 denominações. O perigo de você ter uma denominação é da seguinte forma, porque toda denominação tem um líder. E o problema de você ter uma denominação não é você seguir Paulo, os apóstolos e Jesus. É você acabar seguindo um líder. Na década de 70, houve um líder, um pastor chamado Jim Jones, que marcou um dia, ajuntou todos os seus membros e falaram para eles tomarem um veneno. E todos tomaram veneno e morreram. Não sei se o senhor lembra que passou até na Rede Globo isso. E os membros morreram. Aí que está o perigo. E as pessoas, ao invés de seguir os apóstolos e o Messias, seguir um líder. Essa é a preocupação de uma denominação evangélica, que começou lá com Lutero e houve várias facções. Esse é o perigo que eu acho que o irmão Rubens está querendo colocar. Ô Jambre. Aí entra outra situação. Você tem que estar embasado na Bíblia, não no que o homem fala, né? Você tem a palavra na sua mão para você ler, você não vai ser enganado por homens. A pessoa está te falando algo, mas não está batendo com o que está escrito aqui. Foi isso que nos levou a viver a graça. Porque o que o homem, todo mundo fala, é lei. Né? Não bate com o que está na Bíblia para a graça hoje, né? Então, quando você bate uma coisa com a outra, você vê que não tem embasamento. Aí você não é enganado. Agora, se você for seguir o homem sem ter embasamento bíblico, aí você vai ser enganado. Foi o caso que aconteceu com o pessoal que você citou. Rodrigo, o Jambre, até mesmo ele ajudou, colaborou com a minha pergunta, que é no sentido disso, do perigo de se seguir não ao Messias, mas seguir um homem. Por quê, Rodrigo? Porque cada líder religioso, ele tem sua própria doutrina e ideologia. Eu vou te dar um exemplo. Teve um rapaz que mandou tatuar 666 no braço das pessoas. Eu conheço também, até morreu esse rapaz. Esse homem morreu, Rodrigo, mas os membros deles que foram levados a esse entendimento tatuaram. E agora estão aí com a tatuagem, sendo que nenhuma igreja que saiu daquela, e foram muitos que saíram daquela, dele, não aceita essas pessoas com 666. Ou tipo assim, aceita, mas não colabora com isso, entendeu? Não manda a pessoa continuar com 666 ou escrever mais. Então agora, porque aquelas pessoas seguiram aquele homem, elas ficaram com o tatuado 666 nos corpos, sem ter onde ir mais, porque as outras não são da mesma visão. Saíram daquela, mas não tem a mesma visão. E olha só, esse cara ele pregava o seguinte, aí que é a importância, por isso que o povo não pode ser enganado, você tem que estar ligado na Bíblia. Como é que ele pregava? A palavra diz o quê? O número 666 representa o número da besta. Tem sabedoria que entenda, ou seja, existe uma mensagem de naquilo ali. Ele pregava o seguinte, esse homem aí pregava o seguinte, ele distorcia a mensagem, falava 666, esse número era sabedoria. Aí a pessoa aí tatuava aquilo no corpo. Mas por que tatuava? Porque não lia a escritura, ouvia o que ele falava. Ninguém se deu o trabalho de ler, peraí, você não está falando a verdade? Vamos ler aqui. Ah, é isso? Então vamos fazer. Não pode. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu não posso seguir o que o homem fala, tem que seguir o que está escrito ali.
É tão simples, é um texto muito simples. Eu já vi até colado em carro, na época, eu vi andando assim, nesse número, a sabedoria, que absurdo é esse? A gente sabe que desde criança, 666 é o número da besta, nossa sabedoria não é aquilo ali. A sabedoria é para quem entende o que significa o mundo. Né? Então, o perigo se dá quando a pessoa não segue a palavra, segue o homem. Aí ela se coloca numa situação de risco, entendeu? E quando a pessoa vai para a igreja, pastor, ela não está seguindo o homem, já que esse modelo de igreja, como está aí hoje, quer ver, na igreja do pastor, por exemplo, as cadeiras ficam viradas para os fundos da igreja, que chama a frente, mas não é frente aos fundos, e ali fica o local que fica o pastor falando. Esse modelo veio do culto mitraico, entrou na religião católica com Constantino, com o Papa Clemente, com os papas Gregórios e demais, e Lutero trouxe para o protestantismo, e está aí até hoje. Então eu pergunto, na época de Jesus, ele ia numa igreja tipo essas que tem aí hoje, inclusive a do senhor? Ele frequentava esse tipo de local? Não, esse local não existia, pastor. Não há como negar. Então, ele não é bíblico, esse local. Esquecer esse tipo de coisa, irmão. Esquece o local físico. A minha igreja não é local físico. Aonde eu estiver, ali está a igreja. O local físico é apenas para manter as pessoas... Eu esqueço, mas o pastor não esquece. O pastor vai todo domingo lá para fazer o teu culto, não vai, pastor? Não, eu prego onde tiver que pregar. Eu prego em pé no meio da favela, eu prego dentro de quadra, eu prego em qualquer lugar. É esse o modelo de Paulo, é ir de falar e não é vir de escutar. Ir de falar. E como eu vou ficar chamando o povo para vir escutar? Se ninguém fez isso, pastor. Ninguém falou, venha na minha igreja escutar. Paulo não falou, Pedro não falou, Barnabé não falou, Apolo não falou, Lídia não falou, ninguém falou isso, venha na minha igreja escutar. Isso é um modelo novo que mude. Aquele cara que viveu aí na Igreja da Assembleia de Deus, que não era de Assembleia na época, era antes, mas que viveu no meio protestante, criou. Vinde escutar e mude. Ia para as ruas, chamava a pessoa, dizia, meu negócio é ganhar almas, venha escutar. De lá para cá, se chama as pessoas para vir ouvir. Mas antes era ir de falar. Ficou o contrário, pastor. Ô, Rubens, puxando o teu gancho aí, Rubens, puxando o teu gancho, eu acho que o pastor Daniel sabe que as 12 tribos de Israel foram divididas, né? Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, desculpa. Rodrigo. O pastor Rodrigo deve saber que as 12 tribos de Israel foram divididas. Os judeus foram... Senhor. Deixa eu só concluir esse assunto da igreja, que não ficou claro ainda. Vamos lá. Eu não digo que a pessoa precisa vir à minha igreja. Vamos deixar claro. Porém, eu tenho um local físico. Né? Mas não é obrigatório. Eu não preciso estar ali. Entendeu? Eu posso ir na casa de uma pessoa e fazer um culto na casa. Eu posso fazer um culto em pé no ponto de ônibus. Eu posso fazer um culto numa comunidade. Eu posso fazer numa quadra. Isso aí é bíblico. Qualquer lugar que eu estiver. Porém, eu tenho um local físico. Se for necessário receber uma pessoa, se vocês vierem fazer uma visita aqui para mim, onde é que eu vou receber vocês? Eu preciso ter um local físico, ou na minha casa ou na igreja. Eu preciso ter um local físico. Agora, eu falar que a pessoa precisa estar no local físico, na minha igreja, para ouvir a mensagem, isso eu não falo. Se for para se reunir, eu prefiro na sua casa, seu Rodrigo, porque aí vai ter comida aí, vai ter refrigerante, aí vai ser melhor. Não, mas lá na igreja tem também, né? No local físico tem também. Ô pastor, para manter o local físico, como se faz, já que não cobra dízimo porque é da lei? Como faz para manter o local físico? Vamos concluir o assunto do local físico primeiro, né? Então, não é obrigatório. Eu não estou falando, em momento nenhum, falei que vem a minha igreja, como foi colocado. Eu não falo isso, nós não pegamos isso. Até porque que local físico ali não quer dizer nada. Eu posso estar em qualquer lugar. Mas depois o prédio caiu, acabou a igreja? Claro que não, mano. Eu vou pegar em outro lugar. Onde eu estiver, ali a igreja está. Onde eu estou, a Espírito Santo está comigo. Eu só estou conversando com vocês aqui, a obra está aqui, meu irmão. Estou conversando com vocês. Eu estou pregando, estamos ceando aqui, ó. Nós estamos ceando. Estou dentro da casa, podia estar na rua. Não vai mudar nada, né? Agora, por que é necessário ter um local físico, né? Porque, como eu disse para vocês, eu preciso receber as pessoas. Eu preciso ter um local a qual eu possa sentar. Muitas das vezes eu não vou ter um local disponível. Não, mas eu tenho... A minha igreja tem um prédiozinho aí que eu posso me reunir. Tem as cadeiras, a gente pode sentar. Agora, senta assim e o pastor está lá. Senta para trás, senta como você falou. Não, isso é lixo, pode jogar tudo fora. Você senta como quiser. Isso é apenas um formalismo, é formal. Senta aqui, irmão. Pode estar sentado no sofá, pode estar sentado em círculo, pode estar sentado no chão.
Isso é formalidade, entendeu? A gente não pode se apegar a esses detalhes. Isso aí é coisa formal, né? O pastor Rodrigo, o problema de uma denominação, o que acontece, não é exatamente um espaço físico. O senhor tem até toda a razão que precisa de um espaço físico para as pessoas se reunirem. Mas acontece o seguinte, nós três estamos aqui. Cada um de nós três podemos argumentar sobre uma passagem que está escrita. Caiu. O pastor fala, e o membro não tem o direito de perguntar, não tem o direito de perguntar e argumentar sobre o que está escrito, de expor sua opinião. Ele não tem o direito disso, como nós aqui estamos fazendo. O senhor entendeu? Sim, entendi, mas como nós fazemos, a pessoa tem sim o direito de perguntar, entendeu? Quando nós estamos ministrando, a gente sempre deixa aberto para que a pessoa pergunte. Inclusive, isso é bom, porque enriquece a mensagem, entendeu? Às vezes eu estou seguindo uma linha de raciocínio, a pessoa está com uma dúvida, eu posso não estar visualizando a dúvida da pessoa, ela pergunta, pronto, enriqueceu a administração. Então, é importante você deixar aberto a pessoa perguntar, e não só ministrar, vamos fazer um estudo aqui, reúne todo mundo na casa de uma pessoa, e a pessoa pode perguntar à vontade. Isso é livre, né? Não sigo um modelo, né? Não sigo um modelo que foi instituído, sei lá por quê. A gente deixa aberto. Foi a católica que instituiu o sermão católico, né? Que é primeiro do que o protestante, o sermão católico, né? A igreja Visão da Graça se considera uma igreja protestante ou não, pastor? Eu entendo que o protestantismo é aquele que bate de frente com um sistema, né? Só que, assim, eu não vou afirmar isso, porque senão você pode falar, então você é igual o fulano de tal que se acha protestante, né? Eu vou falar que nós somos uma igreja que prega a graça. E pregando a graça, a gente bate de frente com o sistema, sim. A gente bate de frente com as igrejas que pegam a lei, a gente não aceita, não concordamos, né? É claro que não é algo agressivo, mas eu não posso concordar. Eu não falo também, vamos batizar, não. Para mim é uma aberração. Vamos ceiar, isso também é uma aberração. Isso para mim é a pior idolatria que existe. Né? A pior feitiçaria que existe. Agora, se eu falar para você, né? Eu sou protegido, então você é igual fulano de tal. Não, eu não vou falar isso. Parece que a igreja protesta contra a protestante. Parece que é a protestante da protestante. Ô, pastor, e a questão de manutenção? Um local físico exige despesa. Despesa que certamente será distribuída entre os associados, no caso fiéis ou membros. Como a Igreja Visão da Graça lida com essa questão financeira, tendo em vista que ela não aceita elementos da lei e o que popularmente é cobrado nas igrejas protestantes e católicas ou igrejas cristãs são exatamente recursos financeiros em dinheiro chamados dízimo. Quando você fala de dízimo, né, você está estipulando 10%. Dízimo vem que 10% isso vem lá do Deuteronômio, né, que falava de dar o dízimo para sustentar o povo levita, em 10%, né? Isso é lei. Aí o Jander falou de ofertas também. Traga o tempo, oferta para serem sacrificadas, né? Tanto o dízimo quanto a oferta na lei era aquela obrigação. Você trazer para expiar o seu pecado ou para ser abençoado, que Deus mandou. Trazer para onde, pastor? Trazer para onde? Na época, né, mandava levar para ser sacrificado o animal, né? Mas para onde levava, pastor? Você acabou de falar, tabernáculo, para o templo, para ser queimado as ofertas. Para o templo judaico. Isso. Certo. Então, tudo isso é lei. Uhum. Nós não aceitamos dízimo. Nós não recebemos dízimo, 10%. Isso aí é lei. A gente trabalha com oferta. Mas não com oferta ligada a favor. Você vai dar que você vai ser abençoado. Não está aqui. A gente precisa disso aqui para manter. Você dá o que você julgar no seu coração que deve ser dado. Não quero dar nada. Tudo bem. Tá bom, pastor. Mas aí é que eu digo, o pastor se propõe a levar o pessoal a ter a fé no Altíssimo, a fé no Messias, de acordo com o que está escrito nas Escrituras. A grande pergunta é, a pessoa vai dar dinheiro para que mantenha-se esse trabalho baseado em que passagem das Escrituras? Que ela vai dar dinheiro para o pastor ou para a igreja do pastor?
Não, a pessoa não dá dinheiro para o pastor, nem para a igreja do pastor. Você tem que tomar cuidado com as palavras que vocês usam. Estão tentando me induzir ao erro. Não é dinheiro para o pastor, nem para a igreja do pastor. Né? Eu vou concluir isso e vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Só para não ficar sem explicação. Quando Paulo ele reuniu os irmãos, ele falava, quero levantar ofertas para abençoar o povo de tal igreja. Era o pessoal de Jerusalém que estava passando fome, pastor. Eu conheço o texto. Exatamente. Então, levantava-se ofertas para abençoar o povo. Né? Então, até aí não tem lei nenhuma nisso. Isso é oferta de amor. Você está ofertando para ajudar outras pessoas. Não era para levar, não era para pregar evangelho, nem para fazer a fé da pessoa fortalecer. É bom que se entenda isso, para que não induza também as pessoas que possam conhecer isso. É o erro, porque Paulo foi claro e disse que estava indo a Jerusalém, que o pessoal estava em dificuldade, e ele fez uma coleta para ajudar aquelas pessoas para comer comida, talvez. Coisas vitais. Não era para pregação do evangelho, nem para manutenção de religião. Se o pastor disser que era... A gente faz, né? A gente recolhe dinheiro também para ajudar pessoas. Porque a gente tem pessoas que... A gente tem um grupo de pessoas lá que estão vivendo ali, nós estamos sustentando. Para quê? Para que essas pessoas venham aprender a palavra, venham ser ministradores do evangelho também. Então, não é só para manter o local físico. A gente também ajuda muitas pessoas ali. A gente tem um trabalho sério de libertar pessoas, de dar um futuro para pessoas, de profissionalizar a pessoa, e tudo isso tem um custo. Esse custo é financiado pelo amor das pessoas, né? A forma como você está levando é uma forma meio perigosa, você está me induzindo a falar o que não é verdade, né? Não, pastor, eu quero saber, eu estou perguntando, eu não estou induzindo. É o seguinte, pastor, a questão é a seguinte, Paulo fez isso? Paulo fez, o problema é dele. Eu quero saber, na Bíblia, onde diz para o senhor, por exemplo, fazer isso. Está aí. Não só como várias outras, né? Ele recatou... Paulo é Paulo. Eu estou perguntando ao senhor, a igreja Visão da Graça, por exemplo. Baseado em que passagem na Bíblia falou assim, ô pastor Rodrigo, crie uma igreja e peça dinheiro às pessoas para poder pregar o evangelho ou para ajudar as pessoas. Baseado aonde? Eu queria saber isso, o contexto do que se faz com o que está escrito. É só isso, só. Acabei de explicar, não entendeu? Não, o senhor falou que Paulo fez isso, que Paulo fez é problema dele. Eu estou perguntando, onde está escrito que a Bíblia falou, irmãos do Brasil, você no futuro cria uma igreja, um local físico, e agora peça dinheiro às pessoas nesse local físico. Entendeu? É isso que eu estou perguntando. Mas eu acabei de explicar que o local físico não tem problema, irmão. Eu não acabei de explicar que esquece o local físico. Não, estou falando do dinheiro, pastor, não é do local físico. Eu estou perguntando amparo na Escritura para pedir dinheiro. Eu acho que você está confundindo um pouco as bolas. Eu estou perguntando, o pastor não respondeu o que eu perguntei. Eu estou perguntando, onde o pastor leu que deve pedir dinheiro às pessoas para poder sustentar a obra, vamos dizer assim? Bom, vamos estruturar novamente. Você falou o raciocínio. Você perguntou de local físico. Não, pastor. Isso... Deixa eu responder. Tá. Você está querendo me enrolar, mas não vai enrolar. Não, só perguntar. Local físico. Você perguntou de local físico, né? Local físico eu respondi. Não esquece o local físico. Eu posso estar em qualquer lugar e ali está a obra, né? Mas sim, eu tenho um local físico, sim. Por quê? Eu preciso ter um local para receber as pessoas, né? Para manter as pessoas ali. Ponto. Esse local precisa de ofertas para se manter. Eu faço um trabalho de ajudar pessoas. Nós fazemos um trabalho de tirar pessoas, recuperar pessoas. Como é que eu recupero pessoas se eu não tenho como, se eu preciso de dar alimento para a pessoa, se eu preciso de pagar um curso para a pessoa, como é que eu vou sustentar a pessoa? Eu trabalho com ofertas de irmãos. O pastor, justificativa para mim é chover no molhado. Eu não estou falando se justifica a coisa que está aí pontada. Eu estou perguntando qual amparo o pastor encontra para poder pedir dinheiro em relação às coisas do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. É isso que eu estou perguntando. Irmão, mas o apóstolo Paulo não fez isso. O apóstolo Paulo é apóstolo Paulo. Ele pediu dinheiro, não foi em nome do Criador, nem para nada do Criador. Foi para ajudar o pessoal de Jerusalém. Mas o senhor é o apóstolo Paulo? É o que eu pergunto. Paulo pregou, meu irmão. Paulo já morreu, meu amigo. Paulo morreu. O evangelho está na minha mão para pregar, cara. Esquece Paulo. Paulo fez. Ué, você que lembrou de Paulo. Eu acho que o senhor que deve esquecer Paulo. Eu queria ver escrito assim, ó. Protestantes, monte uma igreja, peça dinheiro ao povo a qualquer título, vai no cartório, o cartório autoriza, o mundo está aí para autorizar rápido. Vai e faz isso. Eu queria ver isso escrito, pastor. Eu não encontro isso escrito. Eu encontro as pessoas fazendo isso, mas não encontro isso escrito. Abra a Bíblia e você vai ver. E de pregar o evangelho, meu amigo.
De graça recebei, de graça dai, pastor. Está escrito assim, ide pregar o evangelho. De graça recebei, de graça dai. É isso que eu vi. Eu queria ajudar demais e pedir dinheiro a um para distribuir a outros. É filosofia de Robin Hood, pastor. É coisa de Hollywood, Robin Hood. Tá certo? Isso aí não tem na escritura. Tem para as pessoas mesmo darem, não dá outro para dar. Então, pastor, o senhor faz como quiser, a lei te autoriza, a igreja é sua, o senhor faz como quiser. Agora, o que eu queria a resposta é, por que pedir dinheiro às pessoas para uma obra supostamente religiosa, baseado em que passagem da escritura que autorizou as pessoas a fazerem isso hoje? É uma pergunta simples. Já respondi 3, vou responder novamente, né? A partir do momento que você se dispõe a pregar a graça é amor. Só que, meu irmão, não existe como eu fazer qualquer coisa nesse mundo para ajudar pessoas se não tiver ofertas, se não tiver valores. Como é que eu vou abrir uma obra? Como é que eu vou mandar pessoas aí para São Paulo se eu não tiver um valor para mandar pessoas? É que o modelo não é esse, pastor. O modelo da escritura só sabe que é outro. O modelo era outro, pastor. Não leve alforje, não leve dinheiro, não leve nada. Está assim escrito, pastor. Então tá bom. Então o irmão vai andando a pé daqui para São Paulo. Não, pastor. Os de São Paulo prega por de lá, pastor. Você está confundindo a passagem. Não, pastor. Cristo falou. Na verdade, pastor, é um grande negócio abrir igreja. Só vai no cartório com R$200, abre qualquer igreja, qualquer dia, qualquer hora, a lei permite. É só ir lá com R$200 abrir uma igreja. Ficou um grande negócio, pastor. Se quisesse ganhar dinheiro com obra, meu irmão trabalha todo dia. Todos nós trabalhamos aqui no brechó, trabalha com coisas de usados aqui para sustentar a obra. Não está besteira, não. Eu não estou falando do senhor, não, pastor. Estou falando de todos que fazem religião. Porque para que fazer coisa que não está na escritura em nome da escritura? Dizer, eu cobro oferta porque está na escritura. Está onde? Abre e mostra. Não justificar, precisa de dinheiro para abrir a igreja? Precisa. Não discuto. Mas onde está na escritura esse modelo, pastor? É isso que eu pergunto. Eu acabei de falar. Paulo não levantou oferta para ajudar a igreja, meu irmão? Ele não levantou oferta para a denominação dele, que ele não tinha, pastor. Era para ajudar o povo de Jerusalém. Paulo não trabalhou montando... Quantas vezes falou? Trabalhei montando barraca para não ser o peso para vocês, para poder a obra funcionar, para ele poder... É igual o senhor com brechó. É igual o senhor com brechó. Paulo falou assim, para os meus sustento e dos meus, estas mãos calejadas trabalharam. Foi quando ele falou das tendas que ele fabricava. O senhor disse bem, Paulo trabalhava para poder sobreviver e não pedia dinheiro a ninguém para uma suposta obra. Mas o senhor faz o que o senhor quiser, o senhor não está errado, a lei permite. Eu só estou falando que não tem amparo da escritura, não é o senhor não, pastor Rodrigo. É qualquer pessoa, não tem amparo da escritura para pedir dinheiro às pessoas em nome de Deus. Não tem amparo. Tem amparo, sim. É só abrir e mostrar. Abre e me mostra. Todos, até mesmo os discípulos tiveram isso aí. Tanto é que a igreja primitiva, eles vendiam tudo que tinham e davam para o sustento da igreja. Vocês têm que estudar mais a Bíblia. Aquilo não demorou nem um dia, e não falava do protestantismo não, pastor. Aquilo não deu certo. Aquela foi uma ideia que não deu certo. Se eu ver lá que o senhor citou ela aí, a Ananias e Safira já vacilaram e já morreram. Aquilo não deu certo, pastor. Aquele comunismo, aquilo ali é filosofia comunista. De todo mundo tem a parte igual. Aquilo ali não se aplica na realidade capitalista do Brasil e nem da época. Faliu. Aquele modelo faliu, pastor. Não adianta falar daquilo. E outra coisa, entregava na mão dos apóstolos, pastor. Na mão daqueles apóstolos. Não, entregava na mão dos apóstolos. Hoje, qualquer um que vai abrir uma igreja vira apóstolo, pastor. O negócio ficou muito farelo, virou farelo. Entregavam na mão dos apóstolos. Você acha agora que vai entregar na mão de quem? Só se for da Dilma, porque, entendeu? Que é constituída legalmente. Mas qualquer pessoa que vai no cartório e abre uma igreja, pastor, para mim isso é muito fácil. Olha, eu tô achando o seguinte, para vocês, assim, a passagem está lá, tem respaldo bíblico, já mostrei vários aqui, para que a gente queira o que a gente quiser, né, irmão? Eu não posso distorcer. Não, mas eu creio. Eles depositavam no pé dos apóstolos e não deu certo, mas foi no pé dos apóstolos, não foi no meu pé. Não, isso aí é bíblico, tem bíblico, oferta bíblica, Paulo fez, os apóstolos fizeram. É a graça paga, pastor. Que graça é essa que não é de graça, pastor? A graça, nós damos o que é de graça. O que eu recebi de graça, eu dou de graça. Né? As pessoas não são obrigadas a dar nada, dão por amor. Se não quiser dar, amém. Ninguém vai dar, amém. Nós vamos dar o nosso jeito. A gente trabalha, a gente tem um sustento. Ninguém é obrigado a nada. Você está levando para um caminho que está forçando uma situação que não está legal. Entendeu? Então, eu me dispus aqui a debater a graça, né? Agora, da forma que está sendo levado o assunto, não está muito legal, não, entendeu?
está sendo forçado na situação. Eu já expus aqui as passagens bíblicas, você não quer aceitar, tudo bem, está no seu direito. Agora eu não estou vendo ser construtivo o nosso papo, né? Levando para esse lado, né? Tem passagem bíblica, sim. A oferta é bíblica por amor, não por obrigação. A partir do momento que eu estipulo, você só vai ser abençoado se der, aí eu concordo com você. Mas é para dar para quem essa oferta, pastor? É bíblico, para dar para quem? A partir do momento que você dá por amor... Mas dá para quem, pastor? Por líder religioso? Irmão, é graça. Oferta é bíblica, sim. Mas dá para quem? Vai dar para quem essa oferta? Dá por amor. Dá por amor para quem, pastor? É porque você está querendo distorcer, irmão. Não, estou perguntando para quem vai dar. Vai dar a oferta. Para quem? A obra, meu irmão, é a obra, é a igreja, entendeu? É a obra do Senhor. É para isso que você vai dar. Não é para uma pessoa física. É porque você quer ouvir assim, vai dar para mim para eu gastar. Não é isso, irmão. Não, você não vai falar isso nunca. É para o sustento da igreja. Vai dar para o sustento da igreja. Tá bom, pastor. Uma pergunta que eu tenho para vocês. Eu estou aqui porque eu achei que fosse algo construtivo, né? Mas, e não é? Sim, está levando para um lado que... Mas quando fala do que não tem na Bíblia e a pessoa pratica, já desconstrói, pastor? Não é construtivo mais, por quê? É saber o que está na Bíblia e o que não está, entendeu? Sim, porque você está distorcendo, irmão. A questão é construtiva a partir do momento que nós estamos dando um papo sadio. A partir do momento que se força algo, já não é mais construtivo. E a nossa conversa está sendo forçada. Você está levando para um lado, você está querendo me induzir a falar errado. Entendeu? Só que não é, cara. A nossa igreja, ela está baseada no evangelho, mano. Não tem falha aí. Tem Bíblia, tudo, nós temos amparo bíblico. Você pode virar de cabeça para baixo, você não vai ver a falha. Entendeu? Não adianta querer forçar um erro. Não tem erro, tá? Tudo é bíblico, oferta é bíblico. Dizem a lei, nós vamos fazendo. É bíblico, pastor. Oferta que é o tipo de oferenda. Era coisa que se fazia. Na velha aliança, na nova, não tem isso, irmão. E ninguém mandou um pastor criar uma igreja e fazer isso. O que eu digo é isso. Não tem amparo de Jesus dizendo assim, ó, vai, cria uma igreja e pede dinheiro. A igreja primitiva é lei. A oferta que Paulo recolheu dos irmãos para ajudar outro local é lei. Não, ó, não é outro local, não. Ele é para ajudar os irmãos de Jerusalém. Tá bem claro lá. O pessoal tá passando dificuldade. Então eu posso reunir o pessoal aqui e colher para ajudar uma pessoa carente em algum lugar. Isso não é religião, irmão. Isso não tem a ver com religião. Jerusalém e as pessoas de hoje passando dificuldade. Mas isso não é religião, irmão. O senhor se propõe a ensinar a fé para as pessoas, outra hora se propõe a ajudar quem está com fome através da instituição. Eu não sei qual é a ideia do irmão, porque uma hora fala um assunto, outra hora fala outro. Ou é uma igreja que edifica a fé da pessoa, coisa espiritual, ou uma igreja que dá comida para os outros. Eu não sei qual é a ideia do irmão. Eu acho que está vendo uma inversão de valores aí. Quem está embolando o assunto são vocês. Eu estou tentando responder a metralhada de que vocês estão falando para mim. Entendeu? Eu estava seguindo uma lógica. Vocês começaram a metralhar um monte de coisa. Vai para um lado, vai para o outro. Tentando embolar minha mente. Só que, não, é quando fala de dinheiro que o pastor, todos eles ficam sem saída, pastor. Porque não tem amparo para cobrar dinheiro às pessoas na Bíblia. Eu não fiquei sem saída, eu respondi tudo. Eu não estou sem saída aqui. Eu respondi todas. Mas não mostrou onde está escrito assim, pastor, cria uma igreja e pede dinheiro ao povo. Não mostrou isso escrito. Lá tem Paulo pedindo dinheiro para dar às pessoas. Mas é Paulo, irmão. Igreja primitiva. Te respondi que você não quer ouvir, rapaz. Igreja primitiva. Abra lá. Todo mundo. Ô, pastor, nem faz isso, esse modelo do cristianismo, pastor, esse modelo é novo, pastor. Naquele tempo não era isso que está aí hoje, não. Não tinha igreja igual está em Construído Iguaçu hoje, não. Não tinha, pastor, não adianta. Pedro não tinha igreja, Paulo não tinha. Ananias, quando Paulo caiu cego, o Paulo, não foi dito, Paulo, vá na igreja de Ananias ser curado. Ou sogra de Pedro, vai na igreja de Pedro ser curada. Ô Cornélio, a salvação chegou à sua casa, vai na igreja de Pedro. Não, vai na casa de Barjona, chama lá Pedro para vir aqui na sua casa falar para você. É assim que se fazia, irmão. O modelo é outro. Mas qual a diferença? O senhor sabe. Se eu for na casa do irmão, não faço isso também hoje? Não, se for a possibilidade, pastor, nós não estamos falando de exceção, não falando de regra. A regra é que as pessoas que têm denominação, elas têm a igreja dela para receber as pessoas. Não. É uma regra. Não tem regra nenhuma. Me mostra então no meu site onde é que está a regra. A regra que eu digo não é exceção. Exceção é sair para fazer uma visita. Regra é receber as pessoas na igreja. É isso que eu estou dizendo. Não tem regra nenhuma. Não tem nada de regra na nossa igreja. Não tem regra. Ali é o evangelho puro. Não estou falando de doutrina, não, pastor. O senhor entendeu? Eu estou falando assim, existem regras e exceções. Regra é uma coisa que acontece sucessivamente, que acontece de forma, um padrão. Por exemplo, tem culto toda semana. É uma regra.
Não, a única regra que a gente segue é pregar o evangelho. Entendeu? Culto, seja lá onde for, isso aí a gente prega. Não tem regra nenhuma, irmão. Não adianta querer forçar. Não existe regra. Tudo nosso é respaldado na Bíblia. A oferta é bíblica, sim. Para dar para o senhor, pastor? Está onde escrito? Para a igreja, para dar para a igreja, sim. É para a obra, sim. Está havendo uma divergência no que você está falando. É bíblico, sim. Está escrito aonde? Está escrito lá que Paulo recolheu o dinheiro uma vez. Está escrito muita coisa também que outros fizeram, mas nós vamos fazer igual eles fizeram, baseado em quê? Onde está dito para fazer igual fizeram nisso? Sim. E não foi só uma vez, não. Foram várias vezes. Porque as pessoas precisam de ajuda. Paulo chegou a dizer assim: outra vez vou estar convosco e não despojei igreja nenhuma para isso, porque para o meu sustento e dos que comigo estavam, minhas mãos trabalharam. Para uma viagem... É muito diferente. Quando ele sai, quando Paulo enviava... Quando enviar, não leve alforje nem dinheiro, pastor. O senhor não conhece a Bíblia, então, pastor? Era a lei. Era a lei. Não. Não leve nada. Era a lei. A graça, nada disso. Não leve alforje, não leve dinheiro, não leve nada. Não, irmão, então você acha tão bom. Tem que por então pegar o evangelho sem, então, tem oferta sem nada. Vem andando a pé. Você não leva alforje, não leva nada, como você diz. Não, eu não. É a Escritura, pastor, que diz isso. Eu só estou repetindo. Então, siga a Escritura. Vem aqui seguir a Escritura, então. Desse jeito, como você está falando, você vai conseguir vir andando até aqui? Não vai. Não, porque o modelo não é esse, Você não acabou de falar? O modelo da Escritura não é esse, pastor, de que está aí hoje. O modelo é aquele, para não levar o forge. Para não se intitular líder religioso nenhum. Então, mas esse que é o modelo. Nenhum, rapaz. Onde é que você está tirando isso? Você está se confundindo com o que você não está falando. Ô, pastor, eu até achei aqui, ó, é Marcos 6:8. Que nada levasse para o caminho. Nem alforje, nem dinheiro, nem pão. Marcos 6:8. Antes ou depois da cruz? Marcos 6:8. Antes ou depois da cruz? Antes ou depois, é o ensinamento do Messias. Tu não seguiu o Messias, tudo que ele ensinou foi antes, pastor. O senhor está doido? O Messias não ensinou nada depois de morto. Ele ensinou antes, ele estava vivo. Então, como vai seguir o Messias, pô? Essa agora doeu no saco, pastor. Pô, não, se Marcos é antes da lei, é no período da lei, e foi o Messias que ensinou, quem eu vou seguir senão o Messias? Você está na lei. Ué, mas o Messias é que ensinou, meu irmão. O que o Messias ensinou depois da morte dele? Muito pouco. Que ele apareceu para os discípulos. Tudo que ensinou foi Mateus, Marcos, Lucas e João, que o Messias ensinou, pastor. Meu amigo, presta atenção. Ah, meu pai, aí fica até difícil. Depois ele apareceu e discípulo falou. Aí ele falou um pouquinho, então eu só vou seguir aquilo que ele ensinou tudo antes, não vale? Porque está em Mateus, Marcos, Lucas e João, aí eu paro contigo, pastor. Aí não dá. Se não é para seguir o Messias, eu paro. O senhor tá além do que eu pensei. Porque foi o Messias que ensinou dessa forma. Mas o ensinamento dele não serve mais. Está confundindo tudo. Foi o Messias que falou para não levar alforje, irmão. Não levar pão, não levar nada. De graça receber e de graça dar, é o que está escrito ali. Depois da cruz, você veja amigo. Você está para obra. Você está jogando a Bíblia fora, cara. Você está jogando a Bíblia fora. Eu que estou jogando, você está jogando tudo fora. O Messias falou, não leve dinheiro, não leve pão. Quando você sair, sai sem nada para ajudar as pessoas. Para não sair de Israel, meu irmão, você está confundindo tudo. Cadê? Me mostra então. Ele mandou ir para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Para não sair de Israel. Ô, pastor, até que Dolo seja revestido de poder, pastor. Olha, o senhor engana ou enrola quem não conhece, eu conheço. Lá está escrito assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Está escrito assim, agora, vocês discípulos, em chamando o próximo de si os 12, instruir os 12, não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí depois vá a Samaria e aos confins do mundo. É assim que eu li, pastor. Mas eu não vou discutir com o senhor, não, porque vai virar só uma discussão, pastor. Agradeço a sua participação, agradeço o seu empenho e fico feliz de saber que o senhor pôde conversar um pouco com a gente aqui. O Jambre já caiu a conexão dele e eu também vou fazer almoço, que eu não almocei ainda não, pastor. Tá bom? Obrigado aí pela sua atenção.